dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência. As regras deontológicas que regem o comportamento do servidor público são fundamentadas em princípios éticos essenciais, e, entre eles, estão a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência moral. Esses valores não são apenas recomendações, mas diretrizes obrigatórias que orientam a conduta dos servidores no exercício de suas funções. Ao segui-las, o servidor público fortalece a confiança entre o Estado e a sociedade e assegura a prestação de um serviço público de qualidade e comprometido com o interesse coletivo. 1. Dignidade. A dignidade é um princípio fundamental que exige que o servidor público haja com respeito à sua própria condição humana e à dos outros. O servidor deve atuar de maneira que não degrade sua posição nem a dos cidadãos com quem interage. A preservação da dignidade é crucial, pois o servidor público representa o Estado em suas interações diárias e deve servir de exemplo de conduta ética e moral. A dignidade também implica o respeito pelos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Isso significa que o servidor público deve tratar todos de forma igualitária, respeitando sua liberdade, privacidade e integridade, independentemente de raça, gênero, crença religiosa ou orientação política. No contexto do serviço público, a dignidade se expressa através de ações que preservem a honra tanto do servidor quanto dos indivíduos com quem ele interage. 2. Decoro. O decoro refere-se à compostura e à integridade com que o servidor público deve se portar, tanto no ambiente profissional quanto fora dele. O servidor deve agir com honestidade e integridade, mantendo uma postura respeitosa em todos os aspectos de sua vida pública e pessoal que possam refletir sobre sua função. A quebra de decoro pode ocorrer, por exemplo, quando o servidor age de maneira a comprometer sua imagem ou a imagem da instituição que representa. O decoro é essencial para a preservação da imagem pública das instituições, uma vez que o comportamento inadequado de um servidor pode manchar a reputação de todo o corpo administrativo. Por isso, as ações do servidor devem sempre ser guiadas por um senso de respeito, tanto para com os colegas de trabalho quanto para com o público. 3. Zelo. O zelo está relacionado ao cuidado e à diligência com os quais o servidor deve desempenhar suas funções. O servidor público é um guardião dos interesses coletivos e, por isso, é necessário que ele execute suas tarefas com o máximo de atenção, responsabilidade e compromisso com o bem comum. O zelo se manifesta no cumprimento das obrigações legais e administrativas com eficiência e no uso responsável dos recursos públicos. Este princípio também implica que o servidor deve estar sempre atento à qualidade dos serviços que presta, buscando constante aperfeiçoamento e inovação para atender melhor às necessidades da população. O zelo requer proatividade e compromisso com o trabalho, indo além do cumprimento mínimo de tarefas, para alcançar a excelência na gestão pública. 4. Eficácia. A eficácia é um dos pilares da gestão pública eficiente. Ela demanda que o servidor público busque sempre os melhores resultados, utilizando os recursos disponíveis da maneira mais efetiva possível. Isso significa que não basta apenas cumprir com as obrigações, é necessário garantir que as ações produzam resultados concretos que beneficiem a sociedade. A busca pela eficácia no serviço público implica também a capacidade de adaptação e inovação diante de novos desafios. Um servidor eficaz deve ser capaz de identificar os melhores caminhos para atingir os objetivos do serviço público, sempre com o foco na melhoria contínua e na satisfação do interesse coletivo. 5. Consciência moral. A consciência moral é o compromisso do servidor público com os valores éticos e com a justiça. Ela implica a capacidade de discernir o certo do errado, guiando suas ações de acordo com princípios éticos inegociáveis. O servidor deve estar consciente de que suas decisões e ações afetam diretamente a vida das pessoas, e, por isso, é fundamental que ele haja com honestidade, imparcialidade e responsabilidade. Ter consciência moral significa não apenas cumprir as leis e regulamentos, mas também atuar de acordo com princípios mais amplos de justiça e equidade. O servidor deve se preocupar com as consequências de suas ações, sempre considerando o impacto de suas decisões na coletividade e nos indivíduos. Uma decisão ética no serviço público exige que o servidor leve em consideração não apenas os interesses imediatos, mas também os valores que protegem a dignidade humana e a justiça social.
Aplicação das regras deontológicas no serviço público. Esses 5 princípios, dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência moral, são essenciais para a boa prática do serviço público. Eles formam a base de uma administração pública que valoriza o ser humano, respeita o interesse público e busca constantemente a excelência. O servidor público, ao seguir essas diretrizes, demonstra seu compromisso com o bem comum e sua responsabilidade perante a sociedade. Cada um desses princípios é aplicado em diferentes contextos da vida funcional do servidor, desde o atendimento ao público até a gestão de políticas públicas complexas. A dignidade e o decoro são primordiais nas relações interpessoais, enquanto o zelo e a eficácia se destacam na gestão de recursos e na busca por resultados concretos. Já a consciência moral está presente em cada decisão, assegurando que a atuação do servidor seja sempre pautada por princípios éticos e pelo respeito aos direitos dos cidadãos. Conclusão. As regras deontológicas do Código de Ética do Servidor Público Federal representam muito mais do que um conjunto de normas formais. Elas são a expressão dos valores que devem guiar o comportamento e as decisões de cada servidor, independentemente de sua função ou hierarquia. Ao incorporar os princípios da dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência moral em sua prática diária, o servidor público não apenas cumpre com suas obrigações, mas também fortalece a confiança pública nas instituições e contribui para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e equitativa. A observância dessas regras é, portanto, fundamental para que o serviço público alcance seu objetivo principal: servir ao bem comum e garantir que o Estado funcione como um instrumento de promoção da cidadania e da justiça social.